Olá pessoal, estamos aqui em mais uns cenários e perspectivas em que a gente vai falar o que vai estar no radar dos mercados ao longo do mês de dezembro e também recapitular rapidamente o que a gente teve aí ao longo de novembro. Rossano, nosso analista-chefe, vai estar aqui participando com a gente. Olá, Rossano. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Dentre os destaques do mês de novembro, a gente teve aí logo no começo do mês o Banco Central americano anunciando um estímulo de 600 bilhões de dólares para a economia americana, que animou bastante os mercados, né? Foi uma notícia bem positiva aí para esses primeiros dias de novembro. Sem dúvida. Mesmo sendo um mês bastante volátil, o mês de novembro, com muitas notícias pesando nos mercados, o início do mês foi positivo com esse anúncio do Federal Reserve de injetar mais 600 bilhões na economia americana, comprando títulos americanos, e os mercados reagiram positivamente. O início do mês foi positivo para os mercados com o anúncio do pacote. É isso aí, mas até que a Europa voltou ao radar, né, o mercado estava especulando, passou um mês especulando de que a Irlanda ia precisar recorrer aí à ajuda do FMI, da União Europeia, e de fato, no final do mês ela precisou de ajuda. Eles anunciaram aí que vão estar aceitando 85 bilhões de euros para quitar suas dívidas, para quitar parte aí das suas obrigações financeiras. Essa foi a grande notícia do mês. Como nós bem colocamos no último programa, nós falávamos que a Irlanda tinha muitos títulos vencendo ao longo do mês de novembro e o mercado ia colocar em questão a sua capacidade de honrar esses títulos ou de rolar esses títulos. E, de fato, a Irlanda, mais uma vez, o segundo país a precisar da ajuda do FMI, o segundo país na Europa a precisar da ajuda do FMI para honrar os seus vencimentos. E uma coisa que pesou bastante nessas últimas semanas aí do mês de novembro foi o risco de contágio da crise da Grécia e da Irlanda para outras economias da zona do euro. A aversão ao risco dos investidores faz com que o prêmio que esses países têm que pagar para os investidores acaba ficando muito alto, o custo da dívida desses países fica muito elevado e, se em princípio eles não precisavam recorrer a ajudas internacionais, ajudas externas, esse risco, essa aversão ao risco dos investidores acaba fazendo isso virar verdade, né? Eles de fato precisam recorrer aí a órgãos internacionais. E o próximo da lista, o próximo que está aí no radar é Portugal, né? Que vai precisar talvez de ajuda. Sem dúvida nenhuma, o mercado aí está perguntando qual é o próximo país a ser socorrido pelo Fundo Monetário e Comunidade Europeia. E se fala muito em Portugal, se fala também muito em Espanha. Enfim, na nossa visão, acho que não tem não acreditamos aí que no curto prazo esses países sejam socorridos pelo... Existe uma chance maior para Portugal precisar ser socorrida, mas o caso da Espanha, que é uma economia maior e mais relevante para a União Europeia, fica um pouco mais distante nessa necessidade. Exato. Bom, passar um pouquinho aqui para o que a gente vai ter ao longo de dezembro. Só para lembrar, dezembro é mês de Natal, aí a gente vai ter as duas primeiras semanas provavelmente mais movimentadas, mas aí as duas últimas semanas do ano devem ser um pouco mais paradas, com uma liquidez um pouco mais reduzida, né? Sem dúvida, ou seja, as festas natalinas e de final de ano praticamente param o mercado no mundo inteiro. Dentre os principais dados que vão ser anunciados nessa primeira semana, a gente tem payroll nos Estados Unidos, que é um dado do mercado de trabalho americano, e também pedidos de fábricas nos Estados Unidos. São dois indicadores bem relevantes, aí a economia americana deve mostrar números um pouquinho melhores nesses dados aí a serem divulgados. Na segunda semana, o radar aí, o foco da atenção dos investidores vem aqui para a economia doméstica. A gente vai ter reunião do Copom para definir a Selic agora para o final de 2010 e começo de 2011. Enfim, a Selic agora que está bastante em voga no mercado, a gente está vendo os preços de alimentos subindo muito forte, o que está pressionando a inflação agora aqui na nossa economia e que começa a se falar em aumento de Selic, né? O consenso de mercado é que não deve vir agora no final de ano, mas que provavelmente na primeira reunião de 2011, no primeiro trimestre, a gente deve ter aí uma alta da Selic. Nós trabalhamos com projeções de manutenção da taxa de juros até o final de 2011, porém os dados que estão sendo divulgados de inflação, nós tivemos no final agora desse mês de novembro, IGPM bastante forte, subindo 1,45 no mês de novembro, um dado puxado aí por preço de alimentos, tá? Então nós também provavelmente estaremos sentando internamente, discutindo aí as projeções para a Selic em 2011. É isso aí, muito provavelmente se continuarem vindo esses dados fortes aí de inflação, a gente vai ter que alterar nossas projeções. Bom, passando para a terceira semana, que já é um pouco menos movimentada, mas que ainda tem aí indicadores bastante relevantes. A gente tem uma bateria de dados da China, que sempre mexem bastante aí com a Bolsa Brasileira. Primeiro porque a China é muito voltada para commodities e segundo que a China
é a segunda maior economia mundial, então qualquer medida que a gente tem lá de política monetária, enfim, acabam refletindo em todo mundo. Então, inclusive, nessa terceira semana saem dados de inflação. Os dados de inflação na China vêm vindo muito fortes e vêm impulsionando e vem motivando as autoridades chinesas a adotarem medidas contracionistas que vêm prejudicando aí os mercados, as bolsas acionárias, né? A China, como o Brasil, também está com um problema de inflação, pressão nos preços no curto prazo. Isso tem preocupado muito o governo local. O governo já vem anunciando sérias medidas para conter o aumento de preços e o mercado está esperando que a qualquer momento venha um novo aumento na taxa de juros lá da economia para conter essa inflação dos preços. Inclusive pode vir até o final do ano aí, tá? Tem grandes chances de acontecerem agora no mês de dezembro e que é um dos riscos aí que a gente vê para o mês para os mercados. Bom, além disso tem política monetária nos Estados Unidos, tem a reunião do FONC em que as autoridades monetárias americanas definem aí as taxas de juros da economia. A taxa de juros americana está entre 0 e 0,25, a gente não deve ver mudança nessa taxa, mas a gente deve ficar aí atento à ata que vai sair uns dias depois sobre o que eles discutiram na reunião e que deve apontar aí do que eles estão vendo de reflexo, de resultado da injeção de liquidez, 600 bilhões de dólares que eles fizeram no começo de novembro. Então, uma ata bastante importante para o mercado, os investidores vão estar de olho aí em como o Banco Central está vendo a reação da economia americana em função desses 600 bilhões aí injetados, né? Perfeito. Para finalizar, a última semana de dezembro, a gente deve ter aí uma última semana bem parada nos mercados, apesar de a gente ter alguns dados importantes. A gente tem dados, a última revisão do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, tem também o PIB da Irlanda, país, enfim, os mercados muito provavelmente vão estar atentos aí, querendo ver como que os cortes de gastos, como que a situação econômica da zona do euro está afetando o crescimento da Irlanda, que é um país que precisa crescer para arrecadar mais e para ter condições aí de pagar as suas obrigações, pagar seus empréstimos. E, enfim, pode colocar aí em questão a confiança dos investidores nas bolsas da Europa. E tem também o PIB do Reino Unido, que é uma grande economia lá da Europa, que é bastante relevante aí também para os outros mercados internacionais. Vale destacar que essa é uma semana bastante vazia. Esses dados de PIB são dados do PIB da revisão do terceiro trimestre e provavelmente aí nós vamos ter um volume de negócios bastante reduzidos ao longo da última semana. Geralmente os mercados param aí no dia 23 e entre a semana de Natal e final de ano o volume de negócios é bastante reduzido. Falar só um pouquinho mais aqui de mercado doméstico, a gente não tem eventos, esses eventos não estão na nossa agenda econômica, mas devem ficar aí na discussão dos investidores ao longo do mês de dezembro. Que um deles são as questões dos cortes de gastos que a Dilma deve fazer no começo do seu mandato. O mercado está esperando aí para saber qual vai ser o reajuste do salário mínimo e algumas questões do que ela consegue cortar de custos do governo, de forma a tirar aí a pressão da inflação e que ela consiga baixar a taxa de juros, que é um dos planos, um dos projetos que ela tem ao longo do governo dela. Então, o mercado vai estar atento a isso, ponderando o que ela anuncia de medidas e o que vem de números de inflação para colocar aí na curva de juros quais são as expectativas para a taxa Selic ao longo de 2011. Essa questão fiscal acho que é muito importante. A gente tem visto aí a nova equipe econômica que foi anunciada recentemente pela presidente Dilma, dando declarações de que o ano de 2011 é um ano de contenção de gastos, é um ano de austeridade. E na nossa visão é muito importante que o governo que está entrando tenha uma postura austera. Os últimos 2 anos foram anos de gastos muito elevados, a questão fiscal foi deixada um pouco de lado, portanto é fundamental que o governo passe essa impressão ao mercado de austeridade, de responsabilidade com relação aos gastos públicos. É isso aí. Bom, acho que esses são os principais destaques aí para o mês de dezembro. A gente gostaria de desejar a todos os clientes e investidores bons negócios, um bom final de ano e até mês que vem. Obrigado a todos.